Mateus 24, versículos 36 a 51. A consumação dos séculos. Mateus 24, 36 a 51. Jesus foi generoso com seus discípulos na sua última semana em Jerusalém. Ele os ensinou, e muito. Se você estivesse lá, também teria feito as mesmas perguntas sobre a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo. Esta questão é respondida de maneira satisfatória em Mateus 24, versículos 36 até o capítulo 25, 46. Hoje nós veremos a primeira parte da resposta de Cristo sobre este assunto da mais alta curiosidade. Na verdade, todos querem saber sobre o fim do mundo. O começo nós já sabemos, Gênesis capítulo 1. Todos querem saber sobre o fim do mundo. Se haverá mesmo fim do mundo, como acontecerá o fim do mundo, e etc. Mas só uma pessoa, até hoje, é que soube responder essa pergunta. Só uma pessoa, até hoje, é que está apta a dar a melhor resposta sobre a consumação dos séculos. Se há alguém que pode nos esclarecer sobre isto, não sou eu, não é você, nenhum profeta moderno. Se há alguém que pode nos esclarecer sobre isto, este é Jesus, amém? Que nós possamos, antes e acima de tudo, acreditar em Jesus e depois esperarmos por Ele, amém? Nós temos feito a ceia, partido o pão todo o primeiro dia da semana. Sabe por quê? Porque este é um sinal que nós esperamos por Jesus. Nós vamos partir o pão até que Ele venha. Amém? Versículo 36 a 42. O fim do mundo será de surpresa. Versículo 36 a 42. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amém. Está vendo? Então o fim do mundo será de surpresa. Aqui em Mateus 24 o assunto mudou. Do capítulo, do versículo 15 até o 35, ele estava falando sobre aqueles dias da tribulação em Jerusalém. Então Jesus muda o assunto do 36 em diante para falar da sua vinda e da consumação do século. É diferente dos versículos 15 a 35. Note bem que Jesus agora, ele está falando daquele dia e hora, tudo no singular. Do versículo 35 para trás, ele falou muito daqueles dias em que Jerusalém seria atribulado. Então o assunto mudou, ele está falando de um dia e uma hora e tudo vai se resolver. Então, Jesus disse que ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, então se ninguém sabe,
eu não posso dizer que está longe. Amém? Porque eu não sei. Né? E eu não posso dizer que não será por agora. Porque eu não sei. Então, se Jesus diz que ninguém sabe, dizer que está longe ou que não será por agora é uma extrema blasfêmia e arrogância de qualquer ser humano. Amém? Então, não fique falando, eu acho que não vai ser por agora. Está longe. Porque, como você sabe? Jesus disse que você não sabe. E isso é arrogância e blasfêmia. Né? Então, o certo é dizer que só Deus sabe. Amém? Só Deus sabe. Esse é o certo. Né? Não pode, só Deus sabe, mas pode ser breve. Amém? Pode ser breve. Enquanto na carne, Jesus disse que nem ele sabia. E Jesus era Deus na carne. Agora nós somos só carne. Nós não podemos falar absolutamente nada a esse respeito. Nós só podemos dizer que só Deus sabe, mas que pode ser breve e nós estamos aguardando. Enquanto Jesus na carne pode ter escolhido não saber, ou o Pai pode tê-lo negado este conhecimento ao Filho. Amém? Então, isso o texto deixa claramente. Então, Jesus, preste bem atenção, ele aceitou essa limitação na sua onisciência como ser humano. Amém? Ele não se esvaziou da sua divindade. Se ele não aceitasse uma limitação na sua onisciência enquanto esteve aqui como homem, ele não teria se esvaziado totalmente da sua divindade. Então Jesus aceitou essa limitação em sua onisciência, assim como ele aceitou a limitação física em sua onipresença e as limitações em sua onipotência, porque ele podia todas as coisas, mas estava em forma humana. Então o fato de ele ter aceito essas limitações humanas não significa que ele tenha, em algum momento deixado de ser divino. Amém? Jesus continuou sendo divino. Mas para provar que ele era realmente humano como nós, ele aceitou limitações na sua onisciência, na sua onipotência, enfim. Mas o que isso então exalta sobre Cristo? Exalta exatamente a capacidade que Jesus teve de se esvaziar da sua divindade. Amém? Ele humilhou-se na forma humana e ele assumiu a forma de servo. Amém? Na forma de Deus ele podia saber todas as coisas. Na forma de servo ele podia aceitar essa limitação. Amém? Então isso, ao invés de denegrir a divindade de Cristo, pelo contrário, exalta mais a capacidade que ele teve de se esvaziar, se tornar um servo e humilhar-se. Agora, note bem que Jesus está falando de um segundo fim do mundo. Só que o segundo fim do mundo é definitivo, né? O segundo fim do mundo será tão dramático como foi o primeiro. Nos dias de quem? Nos dias de Noé, né? O dilúvio surpreendeu a todos que viviam tranquilamente em suas orgias e acreditando sempre que haveria um amanhã, né? Que haveria um futuro, né? Até o dia em que Noé entrou na arca e eles não perceberam que Noé tinha entrado na arca e que a porta da arca já estava fechada. Senão, quando veio o dilúvio e arrastou todos. Então vamos ficar seguros em nossa vida cristã. Amém? Esperando a segunda vinda de Jesus. Vamos ficar seguros dentro da nossa arca, que é a vida cristã.
Vamos ficar seguros dentro da igreja do Senhor. O mundo está ocupado demais para perceber que nós já estamos dentro e protegidos. E o mundo então será surpreendido de tal maneira jamais vista. Não haverá tempo de reação. Né? Aqueles que acreditam no Deus do jeitinho, no Deus da última hora, né? Não tem muita gente que acredita nisso? Pois é, não vai ter reação nenhuma, não vai ter tempo de reação. Vai ser de surpresa. Os versículos 40 e 41 são ilustrações rápidas da vida cotidiana. A vinda de Cristo vai acontecer quando a vida estiver seguindo o curso normal das coisas. Né? Os versículos 40 e 41 são ilustrações rápidas da vida cotidiana daquele tempo, para mostrar que haverá separações. Né? Nem todos os que trabalham conosco, né, no campo, ou no moinho, ou na fábrica, ou na empresa, ou no escritório, né, nos acompanharão para a eternidade. Às vezes aquela pessoa que você foi casado, ou trabalhou, ou viveu, ou estudou, ou está ali labutando juntos pelos mesmos objetivos, um vai e o outro não vai. Lá vai haver uma separação eterna, né? Então o ponto é, você quer ser tomado e levado por Deus ou deixado por Ele, né? Lembrando que Jesus está usando ilustrações sobre o mundo antigo. Talvez ele esteja pensando até em um homem chamado Enoque, né, que antes do dilúvio vir, ele foi trasladado para o Senhor, né, e não passou pela morte. Enfim, mas o ponto aqui é, você quer ser esse que vai ser tomado e levado por Deus, ou que vai ser deixado por Ele? O ponto é, vigiai. Por quê? Porque não sabeis quando vem o nosso Senhor. E a aplicação é, você acredita na volta de Jesus? Porque se eu acredito, eu vou ser fiel. Se eu não acredito, eu vou viver igual as pessoas viviam nos dias de Noé. Então eu conheço pessoas às vezes que estão, né, na igreja, nos estudos bíblicos, cantam, até frequentam, mas eles não acham que Jesus vai voltar. Eles acham que o mundo vai indo e de repente vai acabando por si mesmo, alguma catástrofe, né? Eles não acreditam em Jesus, na volta dele. E eu quero que você pense, você acredita na volta de Jesus? A maneira que você vive demonstra isso. Amém? Então nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar. Porque Ele vai voltar. Amém? Avalie a sua vida. Versículo 43 e 44, João. Considerai o ladrão. Nunca pensou nele, né? Pense agora. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Versículo 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Muito bem. Então considerai o ladrão, né? O sentido da parábola aqui é invertido no final, né? Lembra, o pai de família, ele não vigia. Então ele é pego de surpresa pelo ladrão, que vai entrar arrombando a casa. Quer dizer, não adianta fechar as portas, não adianta tentar se proteger, não vai escapar. O ladrão vai entrar arrombando porque ele já decidiu entrar. Então, o pai de família não vigia e ele é pego de surpresa
pelo ladrão e vai entrar arrombando a casa. Ou seja, não há como evitar a vinda de Cristo. Amém? Ele vai vir. Mais cedo ou mais tarde. Durante a nossa geração ou nas próximas, ele vai vir. Não tem como evitar a vinda de Cristo. Como o mundo não sabe, então o mundo não vigia. E serão surpreendidas. Né? Surpreendidas. Agora, para os discípulos, é que o sentido da parábola se inverte. Já que é a qualquer hora, a qualquer tempo que Jesus pode voltar e o fim do mundo acontecer, então nós ficamos o quê? Ficamos atentos, ficamos esperando. Ele vai chegar, não tem como impedir, nós vamos ser surpreendidos, mas já vamos estar esperando pela surpresa. Amém? Ou seja, seremos surpreendidos, mas uma surpresa já aguardada. Amém? Já aguardada. Amém. Qual que é a aplicação? Que nós não podemos impedir a vinda deste ladrão de noite. Né? Então nós não podemos dormir. Né? Ele vai vir. Não há nada que possamos fazer. Não podemos impedir a vinda deste ladrão de noite, mas quando ele entrar, estaremos já aguardando. Amém? A maioria de nós será surpreendida. Para a maioria de nós, o fim do mundo será quando menos acharmos que será. Pode estar tudo muito bem. O apóstolo Paulo até disse, quando os homens estiverem dizendo, agora nós temos paz, agora nós temos segurança, de repente sobrevirá repentina destruição. Então, para a maioria de nós, o fim do mundo será quando nós menos acharmos que será. Então, assim vivamos e prontos. Amém? Outras aplicações. Todos nós podemos entender quando Jesus fala. Note bem que nós estamos falando sobre a vinda de Jesus, a consumação do século e o fim do mundo, lendo as palavras de Jesus. E eu duvido que você não entenda. Todos nós podemos entender quando Jesus fala, mas as religiões inventaram pré-milenialismo, pós-milenialismo, milenialismo, tribulacionismo, arrebatamento, isso, aquilo, anticristo, né? Tantas coisas as religiões inventaram, né? Adventismo, tanto ismo a mais, que se você for ouvir este mundo religioso, você vai se confundir e vai se perder. Então é melhor ficar firme em Jesus, amém? Amém. E no que ele falou sobre o fim do mundo e a consumação dos séculos. Também o ensino de Cristo me dá a chave para identificarmos falsos profetas e falsas religiões. Então, se algum pastor, profeta, guru, padre, mestre que você conhece, líder, fundador religioso, já previu a volta de Cristo, de qualquer forma, se ele ousou dizer, eu acho que a volta de Jesus, isso e aquilo, ou será em tal época, porque o cálculo tal, e já tem, é assim que Deus, o cronograma de Deus. Se você já pegou um livro e disse assim, está perto por causa disso e daquilo, então você já sabe, é falso, é arrogante, é presunçoso e não tem Deus, amém? Porque ninguém sabe. Versículo 45 a 51, João. Que tipo de servo temos nos tornado na ausência do nosso Senhor? Quem é, pois, o servo fiel e prudente,
a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passasse a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muito bem. Então, que tipo de servo temos nos tornado na ausência do nosso Senhor? Já podemos olhar a parábola e saber que Jesus quer que nós façamos uma aplicação, amém? Jesus pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus bens, de modo que alimente os seus conservos no tempo devido? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? É você? Sou eu? Nós temos feito o melhor por nossos irmãos? Estamos aproveitando o tempo, né, provendo aos irmãos em Cristo o cuidado que eles precisam? É disso que Jesus está falando, amém? A igreja são pessoas, não coisas. Então, quando nós estamos em Cristo, na sua igreja, nós cuidamos uns dos outros. Amém? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? É você? Sou eu? Se Jesus voltasse no meio desta semana, o que ele nos acharia fazendo? Eu sei o que ele acharia alguns fazendo. Ele acharia alguns lá, não perdendo aquela série né, de novelas da Record, né? Tem um monte de gente que fica a semana toda, mas não sai para fazer uma visita, não lê a sua Bíblia, né? Então eu não sei se até onde é válido uma coisa que nos prende, né? E que nem sempre é um ensinamento puro da Bíblia, e que nos intervalos estão nos vendendo algumas coisas religiosas que talvez vamos continuar. Eu não sei, mas o ponto é: se Jesus voltasse no meio desta semana, o que ele nos acharia fazendo, né? Quando ele voltar, cada um de nós estará fazendo algo. E eu espero que seja cuidando uns dos outros. Amém? Seja numa oração, seja numa visita, seja num conselho, seja num interesse sincero, seja num procurar saber para ajudar, né? Enfim. Mas o ponto de Jesus é esse: os fiéis serão honrados com uma boa promoção, não é? Ou seja, para mais serviços em nível superior, né? Se você é um servo de Jesus agora, né, Jesus vai te honrar como um bom servo, né? Então você vai subir um degrau na escada do serviço, né? Vai ter mais serviço em nível superior, né? Mas nos voltemos agora aqui para o servo mau, né? Jesus fala do servo mau. O servo mau agora, né? Este servo, o que este servo da parábola pensa? Este servo mau. O que diz aqui na parábola que foi lida? Ele pensa assim: o Senhor está demorando. É isso? Vai demorar. Não vai ser por agora. Não vai ser durante a minha vida. Ele está demorando, né? Agora preste atenção, eu quero que não precisa ser tão honesto assim quanto a Sandra, mas quem aqui nunca... Pensei que eu tinha visto, não. Quem aqui nunca teve este pensamento, né? Ele está demorando. Quando eu era pequeno, meu avô falava assim: o mundo vai acabar. O mundo não acabou nada.
Agora eu sou grande e o mundo ainda não acabou. Acho que não vai ser por agora, não. Acho que ele vai demorar, ele está demorando. Quem aqui nunca teve esse pensamento? Agora eu digo para você, olhando aqui as Escrituras, é um pensar perverso demais. A Bíblia diz que nós temos que amar a vinda do Senhor. Nós temos que esperar a vinda do Senhor. E diz que nós temos que apressar a sua vinda. Se depender de nós, Jesus volta hoje. É isto que a Escritura quer que nós sintamos, para que nós possamos viver como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos da luz, filhos do dia. Amém? Agora, como o servo mau age aqui na parábola? Primeiro, ele age sem amor nenhum. Ele até está lá na casa, fingindo que está cuidando das coisas do patrão, mas ele até está fazendo as coisas na casa do patrão, mas ele está fazendo tudo sem amor. O servo da parábola, ele age sem amor. Segundo, ele começa a se sentir o quê? Senhor dos seus companheiros. Ele começa a se sentir dono das pessoas, para quem ele devia alimentar. Só porque ele alimenta, ele já acha que é dono, Então, terceiro, ele só pensa em satisfazer os desejos da carne. Se embriaga todo dia. E quarto, ele cerca-se de más companhias. Ele não está bebendo sozinho, ele está bebendo com ébrios. Está com gente de laia ruim. Então, aí é assim. E infelizmente, fazendo uma transposição, não do Rio São Francisco, claro, mas uma transposição de ideias aqui, do servo mau daquele tempo e dos cristãos maus de hoje em dia, às vezes as pessoas pensam isso, Jesus vai demorar, o Senhor está demorando, não vai ser por agora, então ele não vai me pegar, dá tempo de eu fazer e depois recuperar algum tempo perdido. As pessoas agem sem amor, se sentem senhores dos irmãos, só pensam em satisfazer os desejos da carne, cerca-se de más companhias. E eu vejo cristãos agindo assim, é uma pena, nós somos irmãos, não somos juízes, mas isso acontece. Agora Jesus afirma que este servo mau será pego de surpresa, Ele estava enganando, a si mesmo, pensando o quê? Que o seu Senhor ia demorar. Ele estava enganado, pensou que teria tempo de enganar o Senhor, mas o Senhor sabe os motivos. Amém? Os motivos para o seu castigo estavam óbvios. O elemento surpresa está na volta de Jesus. E você tem que ter esse sentimento de que haverá uma surpresa e eu não posso ser surpreendido. Amém? Nesse sentido negativo. O discípulo de Jesus corre o risco de ter o mesmo destino dos religiosos falsos e mentirosos. Uma coisa interessante aqui, diz o versículo, castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com quem? Com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que isso quer dizer? Uma pessoa que está no cristianismo verdadeiro, com os irmãos verdadeiros, na igreja verdadeira, de repente ele vai ter o mesmo destino dos religiosos, falsos, hipócritas e mentirosos, Então o discípulo de Jesus corre o risco de ter esse mesmo destino dos religiosos, falsos e mentirosos, um castigo comum com os hipócritas. E a aplicação é: nosso Senhor partiu. Jesus está no céu, amém? Assentado à destra de Deus. Com seu Espírito e sua onipresença, Ele está em todo lugar. Ele pode controlar tudo e todas as coisas.
Mas, de um modo especial, ele disse que ele está ausente. Mas nós estamos presentes na sua igreja aqui na terra. Nosso Senhor partiu ao céu e ele nos deixou incumbidos das tarefas da sua casa e de seus outros servos. Ele não voltará de imediato. Se ele demorar mais tempo, nós devemos continuar a esperá-lo, cumprindo todos os nossos deveres. Amém? Deveres a nós confiados. Deus quer ter uma relação de confiança conosco. Amém? Ele nos confia e nós satisfazemos a confiança que Ele deposita em nós. Tem que ser assim. Amém? Então que Ele venha nos confiar todos os seus bens, como diz aqui a sua parábola. Todas as suas promessas possamos nós gozar como servos fiéis que aguardam a sua vida. Amém? Conclusões e desafios. O fim do mundo está próximo? Não posso responder. Ou talvez? Ninguém sabe. A maioria será surpreendida. Então estejamos prontos para sermos separados. Amém? Vigiemos. É inevitável, mas podemos aguardar até que aconteça. O servo bom, fiel e prudente pode cair na tentação de pensar que o Senhor demora-se. E aí, com o tempo, ele tornar-se um servo mau. O problema não é quando nosso Senhor retornará, mas como Ele nos encontrará quando retornar. E o que nós estaremos fazendo com nossos irmãos. Amém? Que possamos amar a sua vida. Amém.